Olá a todos, aqui é o Daniel Hash da Tática. A intenção do dia, como vocês viram na entrada, é falar sobre o IQBot. Então, aí, patrocinado pelo nosso Tática Lab, nosso Centro de Inovações Tecnológicas. Então, seguindo em frente, direto ao assunto. Nossa apresentação, ela tem duas partes. A primeira, eu vou falar muito mais sobre tecnicamente o que é o IQBot, como que isso funciona num grande esquema aí de um fluxo de informações, e em seguida eu parto para mostrar o ambiente interno do IQBot e um exemplo prático de tudo isso. Então, essencialmente, estamos falando da união do tema de robotização do RPA, que acho que a maioria já conhece, com o tema de inteligência artificial, trazendo esses elementos de inteligência artificial para dentro da nossa programação, que é um avanço muito significativo numa série de processos. Então, esse slide está mostrando para a gente a diferença de dois processos que temos, que é usando automações básicas ou nem isso, versus o uso de inteligência artificial. Né? Falando em inteligência artificial, os nossos principais processos a serem discutidos no Brasil, obviamente, é o tema de notas fiscais e muitas vezes os temas de ordens de compra. Então a gente sabe que tem um ganho muito grande nesse tipo de processo com o uso da inteligência artificial. Então, um por vez, lá em cima do nosso slide, é um processo tradicional com nada, essencialmente, ou com alguma automação super básica. Imaginem aí o processo de notas fiscais. Então, eu tenho uma classificação inicial das notas fiscais nesse processo, ou seja, tem notas fiscais muito diferentes entre si, com formatos, localização de campos. Começa a variar muito em torno disso, então dificulta o trabalho. Então a gente parte para tentar o OCR. O OCR ele funciona super bem quando as informações sempre estão no mesmo lugar. Quando a coisa começa a mudar, a formatação, a gente sabe que fica difícil. Então fica um trabalho, normalmente do analista, de revisar todo esse resultado para ajustar no dia a dia. Tanto que na maioria das empresas, sendo bem honesto, a gente nem tem esse elemento do OCR. A pessoa simplesmente recebe esse dado e faz no braço do início ao fim. Normalmente a gente vai ter uma tarefa de validação com o back-office, então trazer essas informações, cruzar essas informações com o que tem em sistema, com o que tem em outros controles, para garantir que isso está funcionando de forma adequada. Depois tem uma aprovação por workflow. Quando tem um workflow na empresa, quando o sistema, o RP da empresa tem uma etapa de aprovação, muitas vezes está na mão do time ali que dá a entrada na nota e passa do jeito que estiver, até uma revisão final e aprovação, geralmente na mão de um financeiro e etc. Então a gente está falando de um processo de tentar usar esse OCR, esses workflows, de 4.000 horas de setup, não é pouca coisa. Tem ganho mesmo assim, acho que mesmo sendo um volume grande de horas, a gente sabe que gera ganho trazer alguma automação para esse processo. Mas aí a gente parte para a inovação, que é utilizar a inteligência artificial. E uma vantagem que a gente tem do IQBot, ele está integrado totalmente à ferramenta da Automation Anywhere. Então, a gente extrai e digitaliza esses arquivos dentro da ferramenta da Automation Anywhere. Então, o OCR que a gente tem no modelo antigo, que é pegar um campo no PDF fixo, ele é substituído por uma inteligência artificial tentar localizar o que mais provavelmente é o campo que eu estou buscando. Então, eu posso estar falando que eu estou buscando um CNPJ, eu explico para o robô, para essa inteligência artificial, mais ou menos o que é um CNPJ. Ele vai buscar esse nome CNPJ escrito para ver os campos que estão próximos e ele vai extraindo e mostrando o resultado para a gente. Eu tenho uma tendência de ter que ensinar esse robô, ele vai errar bastante no começo, mas conforme eu corrijo o que o robô está fazendo, ele vai aprendendo esses padrões
para ele fazer isso novamente. É o segredo por trás de toda a inteligência artificial, esse aprendizado. A gente tem casos muito óbvios aí na mídia de ferramentas de chat, ferramentas que respondem para você a uma solicitação. O segredo por trás dela é justamente esse aprendizado. Então ela vai errando e ela vai aprendendo, mas também não é como se ela começasse de um ponto muito básico. No vídeo prático, a gente vai perceber que ela já começa acertando bastante coisa, comparado ao OCR. É muita diferença. Então, esse processo contínuo de aprimoramento é o que vai permitir com que o modelo consiga trazer bons resultados. E, naturalmente, a gente passa por um workflow. A gente nunca acredita que um modelo de inteligência artificial é 100% de acertos. Então, é importante colocar alguém dentro desse processo para poder revisar os dados que surgem. Outra vantagem que a Automation Anywhere tem, ela tem esse tipo de ferramenta. Eu posso fazer lançar via e-mail, eu posso fazer lançar dentro do próprio workflow que a empresa já possui, assim como eu tenho a ARI, que é assunto de outras apresentações, que ela também te permite fazer uma ponte entre o mundo dos robôs e os funcionários. Então ela tem lá na tela dela, no browser dela, e vai chegando ao vivo, como se fosse uma caixa de entrada de solicitações. A gente consegue plugar isso dentro do modelo para fazer acontecer. E a revisão final e aprovação, a gente também consegue plugar dentro da ferramenta. Então, isso fica um modelo muito mais robusto, principalmente do ponto de vista do volume de informações que eu sou capaz de extrair de um documento em relação ao primeiro modelo. E também o setup, como vocês percebem, cai de 4.000 horas, pensando aí de 400 a 800 horas. Sem deixar de lado o fato de que existe um aprimoramento contínuo, que é algo muito simples de se fazer, que o próprio time responsável depois pelos dados, ele é capaz de fazer no dia a dia. E ele já fazia de qualquer forma, é importante ressaltar isso, já que já fazia parte do dia a dia validar as informações. Então, aqui avançando para um outro slide, acho que é interessante entender um pouquinho mais na prática. Eu introduzi o que eu vou mostrar no vídeo prático em seguida. O IQBot ele vai se aprimorando, ele vai aprendendo cada vez mais, enquanto os processos tradicionais de RPA eles estão acontecendo. Então, em essência, no módulo IQBot, na esquerda da nossa tela, eu vou criar um modelo básico de inteligência artificial, o tipo de documento que eu tenho, o tipo de campo que eu quero. Essencialmente é só isso que eu preciso mostrar para o modelo nesse primeiro momento. E depois eu tenho um processo que eu chamo de curadoria. É uma palavra aí que é usada em diferentes contextos. No contexto de robotização e inteligência artificial, é o processo de ensino da inteligência artificial. Então eu parto provendo exemplos para o robô e resolvendo as dúvidas do robô. Esse é um processo contínuo, inclusive alimentado pelos documentos da vida real que vão chegando no dia a dia. O resultado é que esse robô cada vez ele é melhor, cada vez ele traz resultados melhores e cada vez exige menos trabalho do time em torno do processo. Enquanto isso, no ambiente do RPA, a gente tem alguns bots básicos para trabalhar esse assunto. O primeiro bot, isso é algo feito em minutos, literalmente. Ele envia dados para o robô, então seleciona se vai ser uma pasta, se vai ser um e-mail que chega. É um bot que ele serve para ficar disparando periodicamente novos arquivos para o robô. Na minha cabeça, sempre o PDF, porque é o mais comum, mas também ele aceita outros tipos de documento. O segundo bot ele é responsável por capturar os resultados da análise do robô. Então, eu envio o PDF para esse robô. E aí, desculpa até a confusão que isso pode causar na cabeça de alguns. A gente tem os robôs que são os bots trabalhando de um lado, e a gente tem esse robô da inteligência artificial do outro, trabalhando em outro ambiente. Então, o bot número 2 que eu coloquei aqui, ele vai acessar o banco de dados do nosso IQBot, nosso robô de inteligência artificial, e ele vai capturar o resultado dessa análise, ou seja, ele leu um PDF, extraiu os campos que eu queria, estruturou num arquivo CSV, num arquivo ali que abre no Excel, e preparou um arquivo do resultado disso. O segundo bot ele está capturando esse arquivo para eu usar para alguma coisa, e o que eu chamei de bot 3 aqui eu vou utilizar
esse dado para um processo. Então eu capturei aquele CSV de uma nota fiscal, eu vou ter um bot que vai inserir isso no RP. Eu vou ter um bot que vai disparar esse dado para alguém fazer alguma coisa com ele. E por aí vai. Então, em essência, esse é o ambiente que a gente está falando quando a gente usa o EQBot. O lado da inteligência e melhoria contínua dos resultados de um lado, e do outro lado as tarefas do dia a dia, que todo mundo que já tem automação sabe um pouco como isso funciona, o quão eficiente é, e segue a vida com um modelo mais inteligente, um modelo combinado de inteligência artificial e automação. Então, o que eu tinha para mostrar nessa parte 1, para preparar vocês para ver os vídeos na prática disso funcionando, é isso. E agora eu volto em seguida com um vídeo mostrando dentro do ambiente da Automation Anywhere isso funcionando. Montei um modelinho bem simples, propositadamente, para tornar isso mais fácil para vocês entenderem a evolução que isso gera. Obrigado pela atenção de todos. Vamos para a parte 2 do vídeo.